Muito bem, amados, já estamos de volta. Eu estou aqui no meu cantinho, com essas lindas flores ao meu redor, glorificando e exaltando o nome do eterno Criador, o majestoso, grande e poderoso Ele é. Digno de honra, digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o Criador eterno. Louvado seja o seu Filho Jesus Cristo por ter vindo morrer naquela cruz, nos dando hoje a liberdade e a licença para se apresentar perante o Pai, por meio dele. Ele é o meio que fica entre nós e o Pai. É ele, Jesus. Se tiver outra coisa, você não pode chegar até o Pai. Só pode chegar se for ele que estiver entre você e o Pai. Porque pelo sangue dele, ele nos compraste para a vida eterna. E por meio desse sangue, nós adentramos a presença do Pai. O livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Tá certo? Mas aqui, voltando, aqui é o entendimento da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 12, verso 2. Leia comigo você mesmo. Aí diz aqui, ó. Esta mulher estava grávida, gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz, certo? Verso 3. Está dizendo que esta mulher, esta igreja, estava grávida. Lembra-se que eu estou falando, igreja não fica grávida. Mas aqui eu estou falando na simbologia da mulher. Aqui foi apresentado como uma mulher. Mas aqueles que estudam a Bíblia vão entender que é uma igreja. Porque na profecia fala que mulher é igreja. Tá certo? Então aqui diz. Esta mulher estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Calma, aqui eu vou parar, porque eu ainda quero explicar para você a respeito desta mulher. Você lembra muito bem que Maria também foi uma mulher santa usada por Deus para que Jesus Cristo fosse gerado em seu ventre. E ela teve que fugir quando estava grávida com seu esposo José, para que Herodes não matasse o seu filho, que era Cristo. Não foi verdade? Então, Maria teve que fugir um tempo também. Então, a Bíblia, ela está mostrando, quero lhe dizer aqui que esses óculos que eu estou usando, ele é porque a cor dele é para escurecer no claro. Ele é um óculos de grau. É um óculos que eu uso por causa do problema na minha visão. Tá? Não é óculos de fantasia que eu estou usando. Tá certo, meu amado? Eu estou pregando unicamente aqui, usando óculos, porque senão eu não consigo enxergar as letras. Certo? Eu gosto de fazer tudo certinho para que as pessoas que estiverem do outro lado não fiquem pensando alguma coisa que não caiba em mim. Tá certo? Então, meus amados e queridos de nosso Salvador Jesus. Tá certo? Então aqui, você pode observar que Maria também ela foi perseguida. Ela teve que fugir. E Deus mandou o anjo falar para José quando é que ele poderia voltar do Egito. Ele poderia voltar para Belém. Certo? E quando ele retornou, ali ele cresceu. Tá certo? Mas aqui também está mostrando que esta mulher, esta igreja, certo? Que quando Jesus Cristo, mais na frente, começou a pregar, começou a desempenhar o seu ministério, aqui em Isaías, no capítulo 61, verso 1, quando ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ali ele já estava adulto e ele pegou a Torá, o livro da lei, para pregar a primeira vez, para começar o seu ministério. Tá certo, meu amado? Então Jesus, ele foi gerado por esta mulher profética, esta igreja criada por Deus, a igreja dos remanescentes. E Jesus foi o primeiro delas, o primogênito.
que ressuscitou depois, né? E veio e continua vivo. Então eu quero que você entenda isso. Depois de Jesus veio os discípulos, né? Os 12 discípulos de Cristo. E eles, com o tempo, foram vivendo e depois foram sendo eliminados da terra, certo? E hoje nós estamos nesse novo cenário temporal e literal. Mas a verdade, se você quiser, você tem que buscar quando estuda a profecia, tá certo? Então, eu comentei aqui Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 2. E o verso 3, eu quero agora que você preste atenção. Porque eu te apresentei a igreja verdadeira, certo? E falei para você que eu também te apresentaria a outra igreja. Como foi que ela começou, certo? Isso eu tenho pregado, não é para tirar a fé de ninguém. Eu não estou pregando aqui para dizer para você que tem que acabar com as igrejas, com as religiões. Eu não sou a favor disso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou pregando o que diz a profecia, certo? Se as igrejas continuarem como estão, eu não me interfiro nisso, certo? Não é meu objetivo acabar com a igreja de ninguém, ou muito menos mandar você sair da sua igreja. Lembre-se bem disso. E mais uma coisa, eu estou lhe dizendo. Se você é sincero e vai estudar a Bíblia, você não vai poder ficar lá dentro. Porque quem vai lhe tirar é Deus através do estudo da Bíblia. Não precisa eu mandar você sair da sua religião. Agora, se você, de fato, voltar-se para a Bíblia e estudar a Bíblia, você vai perceber que ou você aceita ficar lá dentro e se perder, ou você vai ter que tomar a decisão de sair, como aconteceu comigo. Ninguém me expulsou de dentro das igrejas. Eu saí de dentro das igrejas espontaneamente por causa da Bíblia. Ela me mostrou que eu não poderia mais continuar adorando daquela forma. Que eu teria que sair de lá para adorar corretamente, embora ninguém me acompanhasse. Como aconteceu. Quando eu mostrei a verdade, que estava na Bíblia, em pé com a Bíblia na mão, para a igreja e para os líderes todos, todo mundo ficou calado. E é assim que as pessoas que estão dentro de um sistema, certo? É um sistema na Terra que existe, que prendeu as religiões dentro, e você vai para uma religião, porque ali fala de Deus. Você acha que você vai servir a Deus, certo? Mas eu sou prova disso, e quem quiser pode vir a mim, que eu vou mostrar, se tiver ouvido para ouvir e paciência, para estudar a Bíblia. Agora, não é chegar para querer contradizer, não, que aí não vai ter estudo. Mas se vier para querer ouvir o que diz a profecia, eu vou mostrar o porquê que eu tive que deixar para trás tanta gente querida, tanta gente amada, até a minha própria família, metade dela ficou dentro, não pode sair. Por quê? Porque você tem que estudar a Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, você não vai enxergar. Você vai ficar naquela mesma mensagem repetida de dentro do sistema, que faz uma lavagem cerebral na pessoa, e a pessoa não vê. Ela não vê, ela não consegue enxergar outra coisa, porque o alimento que você recebe, o alimento espiritual, a mensagem, ela já vem preparada. Ela já é toda formularizada dentro de um contexto, dentro de uma crença, dentro de um dogma, certo? E você estudei a Bíblia, estive na igreja, estudei a Bíblia, cantei, louvei. Para você fez sinceramente. Você fez para Deus. Mas o que você fez está fora de contexto, por quê? Porque o que dizem que Deus não é. A Bíblia mostrou para mim que Deus não é aquilo que estão dizendo que Ele é. Que estão ensinando a você que Ele é. Então você tem que prestar atenção. Porque eu já mostrei aqui a igreja, o povo verdadeiro. Esse povo verdadeiro, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Aqui é a simbologia profética do povo verdadeiro, que tornará-se uma grande igreja na terra. Tá certo? Mas esse povo tem uma característica. A característica está no capítulo 14 de Apocalipse, verso 12. Olha aqui, ó. Essa é a característica do povo. O povo de Deus na terra. Aqui, ó. Diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Diz aqui, ó. Nisto se firma a perseverança dos santos
Olha os santos aí. Olha os santos. Os que guardam os mandamentos de Deus, os que guardam, não é os que pisam, não é os que rejeitam, é os que guardam os mandamentos de Deus, certo? Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aí você pergunta para todas as pessoas e elas dizem que adora Deus e que também adora Jesus Cristo. Certo? Então, eu pratiquei dessa forma, por não saber, por não conseguir enxergar, porque você tem um compromisso com a instituição igreja, certo? Que você tem que levar o assunto de você trabalhar na igreja mastigado. Por exemplo, quem guarda o domingo, você leva a lição dominical, mastigada. Se você for um líder, se você for um professor de classe, se você for um líder que fala na frente da igreja, então você vai estudar a lição dominical durante a semana e você vai levar aquele assunto mastigado, porque você vai ter que ensinar para outras pessoas. Mas se você guarda o sábado, também você vai levar o assunto da lição da semana mastigado para você distribuir. Mas você já recebe aquele assunto mastigado pelos seus superiores, certo? E foi nisso que eu fiquei muitos anos. Muitos anos. Um homem muito poderoso na Bíblia, mostrando verdades na Bíblia, tendo ali como mostrar para as pessoas e as pessoas ficariam convencidas de que eu estava mostrando era toda a verdade e muitas pessoas rendiam-se a Cristo e se batizavam e seguiam. Mas depois, meu irmão, que eu descobri, não foi porque eu fui com fanatismo procurar chifre de cabeça de cavalo, não foi nada disso. Eu fui estudando a Bíblia para querer ensinar mais corretamente possível e fui aí descobrindo as coisas, certo? Então, aí eu tive que me pronunciar, porque o Espírito, ele fala com a gente. Então ele me disse, olha, não dá para você continuar adorando. O problema foi esse. Você está ensinando aquilo que você está adorando. E aquilo que você está adorando não está correto. Você está indo ao Pai por outra coisa. E Jesus Cristo, que é o mediador, o meio, ele está ficando de lado. Então, se você for sincero, Deus vai mostrar para você. Ele vai mostrar. Continue estudando a Bíblia. Continue orando. Peça a luz de Deus. Porque aqui dos homens, você não vai encontrar luz. Por quê? Por mais que um homem seja eloquente para falar, para pregar, para ensinar, tem deles que gritam, que chega a tremer as paredes. Mas não é a verdade. Você tem que entender isso. Não é a verdade. Você quer a verdade, meu amigo, da palavra de Deus? Aqui está. Eu estou mostrando para você, sem vínculo com religião. Não tenho vínculo com religião. Hoje, eu sou um homem que sirvo a Deus por meio de Jesus. E o batismo verdadeiro está em Atos 2,38, que eu fiz depois de ter me batizado 3 vezes dentro do sistema. Quando eu descobri que estava errado, saí, estudei, conferi tudo com a Bíblia e fui batizado em nome de Jesus. Porque esse é o batismo praticado pelos apóstolos. O batismo que Saulo foi batizado por Ananias. Atos capítulo 9 a 12, você olha lá, certo? O batismo que Lídia foi batizada, certo? O batismo que Filipe batizou o eunuco. Atos capítulo 10. Olha lá para você ver. Foi o batismo em nome de Jesus Cristo. Mas hoje, dentro de um sistema organizado, tem um outro batismo. Não é em nome de Jesus. É o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo isso tem a ver ou com uma igreja ou com outra igreja. Você está entendendo? Eu fui batizado 3 vezes, lá dentro é um sistema na Terra, que foi criado lá no 2º século.
E o povo da terra não enxerga, não sabe. Enquanto você estiver dentro de uma religião, ouvindo os líderes ensinar maravilhas lá dentro, você não vai compreender a Bíblia. Mas no dia que você sair para pegar a Bíblia, como eu peguei e estudar, você vai ver os erros, os perigos nos quais você se encontra. Tá certo? Então, Apocalipse, no capítulo 12, eu mostrei aqui a simbologia da igreja verdadeira. O verso 3, agora eu quero que você preste atenção, porque agora eu vou falar do sistema. Agora eu vou falar da outra igreja, que não é verdadeira, certo? Ela está 100% dentro do sistema, certo? Um sistema criado pelos homens, tá certo? Então, a humanidade toda está presa dentro desse sistema. Para que você saia de dentro do sistema, só tem que fazer duas coisas. Não adorar, como o sistema está ensinando a adorar, e ser batizado em nome de Jesus. Peça o batismo em nome de Jesus e vai para dentro do sistema que eles expulsam você para fora, certo? A única maneira de você sair de dentro desse sistema perdido, corrompido, é ser batizado em nome de Jesus e adorar o Pai somente, certo? Por meio do seu Filho Jesus. Isto não pode ser praticado dentro do sistema. Porque o sistema adora num dogma, você tem que adorar num dogma criado pelos homens, e você não pode jamais ser batizado em nome de Jesus. Eu pergunto para você, quem veio morrer na cruz do Calvário? Quem morreu na cruz derramando seu sangue para nos salvar? Quem foi? Ele merece que eu seja batizado em nome dele ou não? O que é que você acha? O que é que você acha, meu amigo? Merece ou não merece? É válido ou não é válido? Por que que ele morreu em meu lugar? Por que que ele sofreu em meu lugar? Ressuscitou para que eu tivesse o direito à ressurreição eterna. Certo? Por que que ele me fez a promessa de que vai vir nos céus para me buscar? Mas aí eu batizo em nome de outras coisas e deixo ele de lado? O que é que você acha? É coerente com a Bíblia? O que é que você acha? Está coerente com a Bíblia? Pois é. Então só é você abrir o olho. Não tem outra maneira. Ah, eu vou deixar a igreja. Mas se você deixar a igreja e não for batizada em nome de Jesus Cristo, como está em Atos 2:38, como está em Gálatas 3:27, como está em Colossenses 3, verso 17, você não vai poder sair. Ainda que você não pise dentro do sistema, você não saiu dele, porque o que lhe prendeu foi o batismo e a doutrina. São estas duas coisas que nos prende dentro do sistema. Quando você percebe que a doutrina de Cristo não era esta, e o batismo ensinado por ele e os apóstolos também não era esse, aí você faz essa mudança, você saiu. Não é proibido você visitar uma religião, visitar uns amigos. Não é proibido. O proibido pela Bíblia, para mim, é adorar. Como estão adorando. Porque estão adorando o Pai, estão adorando o Filho, estão adorando o Espírito Santo. E eu pergunto para você, aonde é que em toda a Bíblia me manda eu adorar o Espírito Santo? Aonde é que você vai me mostrar? De Gênesis a Apocalipse. Hein? E Cristo, ele pediu adoração para si, aqui quando ele esteve na terra. E hoje, Cristo também deve ser adorado? É isso que você tem que saber. Porque se você estiver adorando aquilo que a Bíblia não manda, você está atrofiando, você está acrescentando e não pode fazer isso. A Bíblia manda nós adorarmos somente o Pai.
Somente. Jesus, ele é o caminho que fica entre nós e o Pai. Você não pode adorar o caminho. Jesus, em Lucas 4, verso 7, verso 8, ele manda adorar somente o Pai. Apocalipse 22, verso 8 e verso 9, também manda. Apocalipse 19, 10, o anjo, João se prostrou diante do anjo, e ele disse, adora somente o Pai. Somente o Pai, o Eterno, o Criador, deve ser adorado. Claro, ele criou todas as coisas por meio do Filho, Jesus. Deus, aquele que tem o projeto, mas Jesus Cristo executou o projeto. Mas Jesus Cristo não pediu adoração. Ele não pede adoração. Ele recebe adoração por meio do seu Pai. Mas tem que ir adoração direta para o Pai. Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Todo o capítulo. Em nome de Jesus.